Olá pessoal, chegando ao final da tarde e eu estou passando aqui para deixar mais uma mensagem de motivação para o seu coração. E a mensagem é sobre a palavra que significa sacrifício e abrir mão. Aí de repente você está aí e fala assim, deixa eu mudar de canal porque esse tema aí eu não sou muito favorável, mas espera um pouquinho. Vamos aguardar o final da mensagem, quem sabe poderá mudar o seu pensamento sobre essas duas palavras, sacrifício e abrir mão. Quando falamos de sacrifício, estamos falando de nós sacrificar a nossa vida em benefício de alguma coisa. E quando eu lembro disso, eu queria falar sobre esse assunto a respeito de uma pessoa que nós consideramos um patriarca na fé, que é justamente Abraão. Quando você vai lá em Gênesis, do capítulo 12 até o versículo 22. O capítulo 12 nos fala quando Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, e Deus falou para ele, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e para um lugar que eu te mostrarei. Deus estava ali chamando Abraão para instituir através dele uma nação peculiar. E Abraão ele passou a andar com Deus durante muitos anos e ele teve muitas experiências. Quando chega no capítulo 22, Abraão já estava quase com seus 100 anos de idade, 25 anos havia passado. Preste muito bem atenção nisso. Nós podemos ter muitos anos com Deus, você pode falar assim, eu tenho 20, 25, 30, 40 anos que eu sirvo a Deus. A experiência ela é muito importante, mas a decisão de abrir mão e sacrificar por amor a Deus é algo que nós precisamos pensar sobre isso. Então, quando Abraão, já aproximando os seus 100 anos de idade, Sara com seus 87 anos, Deus abriu a madre de Sara, porque ela é estéril, conceberam um filho chamado Isaque. E passado alguns anos, Isaque já estava talvez com seus 15 a 17 anos, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, ele falou, pois não, Senhor, estou aqui. Pega o teu único filho a quem tu amas e vai para um lugar que eu te mostrarei e oferece em holocausto para mim. Abraão imediatamente tomou as iniciativas, as providências e partiu. O lugar era uma distância de 80 quilômetros, presta atenção nisso. Então nós vemos que quando Deus pediu Isaque, ele já estava com aproximadamente seus 115 a 117 anos. Se Deus chamou ele com 25, 25 com 15, 40 anos andando com Deus, aproximadamente, e Deus lhe coloca a uma prova crucial que iria prepará-lo para uma bênção específica que estaria fazendo de Abraão o patriarca na fé. Então, quando Abraão ele foi fazer o sacrifício, nós vemos que o pedido de Deus nos ensina algumas lições. É muito importante lembrar que quando Deus pediu a Abraão e Isaque, Deus ele sabia o que estava fazendo, porque Deus ele não aceita sacrifício humano, está lá em Levítico. Deus não tolera o sacrifício humano. Mas Deus queria que Abraão sacrificasse Isaque no seu coração. Porque se existe uma coisa que Deus não abre mão, é de que uma outra pessoa esteja em nosso coração como primeiro lugar. Deus não troca a sua adoração a ninguém. É por isso que lá em Isaías fala assim, eu sou o Senhor e a minha adoração eu não dou a outro, nem tampouco a imagem de escultura. Então Deus queria que Abraão tivesse a certeza que Deus estivesse no coração dele em primeiro lugar, acima do filho em quem ele amava. E nós observamos que Abraão não titubeou, ele foi cumprir. E nesta lição, como eu estava falando, aprendemos aqui 4 coisas. E dentre elas, a primeira era que Deus queria fortalecer, ou seja, o caráter de Abraão, como Deus quer fortalecer o nosso caráter. Quando falamos de caráter, não significa que somos mau caráter, não é isso. A palavra caráter no original significa aquilo que lhe é próprio. Ou seja, nós somos aquilo que nós fazemos e não o que nós falamos. Então,
os nossos atos, o nosso comportamento, as nossas atitudes vai falar aquilo que eu sou próprio. O meu caráter se revela por aqui. Então, fortalecer o caráter significa fortalecer as minhas convicções, os meus ideais, os meus princípios. E era isso que Deus estava querendo fortalecer na vida de Abraão, porque ele iria se tornar o patriarca da fé. E quando Deus está nos dando essa lição de fortalecer o nosso caráter, é porque Ele quer nos dar algo muito maior do que aquilo que nós já temos. É verdade. A segunda lição que aprendemos, que o objetivo do sacrifício e do abrir mão é fortalecer a nossa habilidade de prover, ou seja, a habilidade em Deus de prover, perdão. Deus estava querendo que Abraão aprendesse a entender que o pedido do filho como sacrifício, ele não viesse se preocupar, porque Deus é o Deus que provê. Às vezes Deus está pedindo de mim e de você abrir mão de algumas coisas que você fala, mas se eu abrir mão disso, como é que vai ficar a minha situação? Deus está dizendo, você precisa aprender sobre, em mim, a habilidade de eu prover tudo na sua vida. Foi o que Deus fez com Abraão, por exemplo, quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus, saiu do meio da família. Ah, mas como é que vai ficar a minha situação? Eu sou o Deus que provedor. Então nós vemos aqui que a segunda lição é aprender em Deus, na sua habilidade de prover todas as coisas. A outra lição que nós aprendemos é a questão de aprofundar o nosso compromisso com Ele. Ou seja, quando você fala para as pessoas a respeito de Deus, todo mundo vai falar assim, ah, Deus, eu amo Deus. Todo mundo fala assim, eu amo Deus, Deus é tudo para mim. Mas amar a Deus e amar uma pessoa, por exemplo, isso precisamos entender o que implica. Porque as pessoas confundem a questão de amor. E quando falamos de amor, a pessoa precisa entender que tipo de amor que está sendo colocado aqui. Porque existe, por exemplo, o amor filial, está falando sobre amor de pais e filhos, amor de família. O amor storge é quando uma pessoa ama uma comunidade, a pessoa ama o lugar onde mora, né, o seu grupo de pessoas, de amigos, né, o amor storge. O amor eros fala do amor físico, o amor do corpo. Mas eu estou falando do amor ágape, que é o amor sacrificial. Então, a questão de aprendermos a aprofundar o nosso compromisso com Ele, nós entendemos que quando Deus nos põe à prova, Ele quer aprofundar este meu compromisso com Ele. É como aconteceu, por exemplo, uma certa feita com o próprio Pedro. Pedro, ele sempre falava, ah, Senhor, por ti eu dou minha vida. E Jesus falou assim, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. E nós vemos que aconteceu. Quando Jesus ressuscitou, ele foi ali e falou assim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas? Sim, eu te amo. 3 vezes. E na terceira vez, Pedro falou, Senhor, tu sabe de tudo. E Deus falou assim, então apacenta os meus cordeirinhos. Se você me ama, você deve cuidar daquilo que é o meu interesse. Então é aprofundar o quê? O meu relacionamento com Deus. E quando Deus nos põe à prova na questão de sacrifício e abrir mão, é aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Ou seja, você está disposto a mostrar que o amor a Ele é servir a Ele, é levar a palavra dEle, é representar o nome dEle. E por último lugar, a questão de sacrifício e abrir mão envolve a questão de que entender que as bênçãos de Deus superabundam aquilo que muitas vezes não queremos abrir mão. Às vezes nós estamos apegados em tantas coisas. Eu lembro, em rápidas palavras, uma criança, uma história. Aquela criança, ela havia colocado a mão dentro de um jarro e ali havia muitas moedas. E ela pegou as moedas, fechou a mão e a mão não queria sair pelo gargalo. Aí o pai falou assim, filho, solta essas moedinhas. E ele falou, não pai, não vou soltar não. E como é que essa criança ia tirar a mão se as moedas que estavam ali na sua mão impediam de passar pelo gargalo?
Então nós vemos que um colega chegou e falou assim: o que está acontecendo? Ele explicou a situação. Aí ele falou assim: eu já sei o que eu vou fazer. E ele falou assim, tirou ali uma nota do bolso e falou para aquela criança: olha, neném, solta as moedas que eu vou te dar essa nota. A criança soltou as moedas e abraçou aquela nota. Ou seja, o que Deus tem para nos dar e o que Ele nos oferece é muito maior do que aquelas moedas que estamos ali muitas vezes apegados, ou coisas tão pequenas que não queremos abrir mão para que possamos abraçar coisas maiores. Então a quarta coisa que eu aprendo é que as bênçãos de Deus superabundam aquilo que muitas vezes eu não quero abrir mão. Então que neste momento você possa pensar que sacrifício e abrir mão é algo que vai te levar a um patamar muito maior em Deus. E você vai ver como você estava perdendo tempo e poderia ter sacrificado e abrir mão por amor a Ele, por amor a Jesus Cristo. Que esta palavra possa te ajudar. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor. Assim, entre em nosso canal YouTube, PRJ Motivações, ou em nosso Face, Juveraldo Jorge, PRJ Motivações. Deixe lá a sua opinião, compartilhe, né? Enfim, você possa também fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida, e estamos dispostos a te ajudar e dar a resposta também. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.